Olá, este é o videocast Autodata From the Top. A entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas que você pode ler online no site autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Mas antes de começar a entrevista deste mês, vamos à mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, e este mês nós temos não só um grande convidado para o From the Top, mas também um grande tema, o Mover, Programa Mobilidade Verde e Inovação, que foi aprovado há algumas semanas no Congresso Nacional e que foi recebido com grande festa pelo setor. Mas antes mesmo de começar a ser adotado pelas empresas, já enfrenta ventos contrários do crescimento das importações de carros chineses, que ameaça a competitividade da indústria. E pode ameaçar também os investimentos bilionários já anunciados por fabricantes de veículos no país, e que foram motivados justamente pelo Mover e a legislação de emissões do país. Pois bem, para dividir a condução desta entrevista sobre o Mover e esta situação atual da indústria fabricante de veículos no Brasil, está ao meu lado hoje o Márcio Stefani, diretor e publisher de Autodata. Olá, Márcio. Tudo bem, Pedro? É um prazer e uma honra estar aqui contigo, com os nossos amigos leitores de Autodata, num momento tão importante dessa nossa indústria automotiva brasileira. Muito bem. E a entrevista de hoje é com um velho conhecido dos leitores de Autodata. Está todo mês nas nossas páginas. É um outro Márcio, que é o Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, entidade que reúne os fabricantes de veículos no país e que participou ativamente das negociações do Mover e que agora também participa ativamente das discussões para defender a indústria das importações. É um prazer receber você novamente no videocast From the Top. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, caríssimo Pedro. Caríssimo Márcio, um prazer estar aqui com vocês. Olha, o Márcio, ele negocia as questões sobre a política industrial voltada ao setor automotivo desde muito antes de se tornar presidente da Anfávia, que foi em 2022, pois ele trabalha há 24 anos no setor, sempre na mesma empresa, primeiro o Grupo Fiat, que depois virou o FCA, e desde 2021, com a formação do Grupo Stellantis, ele é vice-presidente responsável por assuntos jurídicos e relações institucionais da empresa na América do Sul. Como presidente da Anfávia, já há 2 anos, o Mover é assunto que sempre está à mesa do Márcio. E agora é assunto as importações e o pedido da Anfávia ao governo para acelerar a volta do imposto de importação de 35% aplicado sobre veículos elétricos e híbridos, que até pouco tempo eram isentos e agora tem um imposto reduzido. Antes de mais nada, Márcio, parabéns por este momento da criação do Mover, em que a Anfávia participou ativamente da sua concepção. Nós podemos estar no início de um novo ciclo de desenvolvimento muito importante para a indústria automotiva no Brasil. Porém, em paralelo com este momento de prosperidade, nós temos anúncios de investimentos multibilionários, mas parece que eles podem ser ameaçados, né, pelo aumento desenfreado das importações, né? E como todos queriam Mover, foi aprovado, e a gente está com essa dicotomia. Nós temos, por um lado, um momento de prosperidade e outro de preocupação. Então, a minha pergunta a você é o seguinte: qual é, afinal, a nossa realidade? O Mover, como instrumento para promover o desenvolvimento e a competitividade da nossa indústria, chegou atrasado? Vamos lá. Primeiro, uma ótima colocação, uma excelente pergunta. O Mover, ele é fruto de praticamente 2 anos de discussões com o governo, de grandes estudos técnicos com a academia, com o setor de autopeças, o setor automotivo de uma forma geral. Então, o Mover, ele traz para a gente uma previsibilidade fundamental para os nossos investimentos.
E isso tem sido coroado com os investimentos de mais de 130 bilhões de reais até o momento. Então, a primeira coisa é motivo de celebração, sim. É um programa, um dos mais modernos do mundo. Ele é referência para outros países, tem sido usado como uma grande referência como previsibilidade do setor automotivo. E a questão das importações, elas ameaçam, elas podem colocar em algum momento risco, os investimentos em risco, porque se você analisar, Estados Unidos criaram alíquota de mais de 100% para os veículos importados, em especial da China, os veículos elétricos, a Europa quase 50%, de uma forma geral, Itália, Espanha, França, todos os países estão criando, e a própria China, neste momento, está trabalhando para se ter uma alíquota do imposto de importação de 25%. E no Brasil, nós, até o mês passado, tínhamos 10%, e agora chegamos a 18%, o que ainda é muito baixo. E até esse momento, nós tivemos 200 mil unidades importadas no primeiro semestre do ano de 2024, que é um crescimento muito grande comparado com o ano de 2023. Então, há sim essa preocupação, mas o Brasil tem alcançado uma maturidade muito grande, Pedro. As instituições, que todos sabem que não pode haver um desequilíbrio a ponto de prejudicar a produção brasileira. Márcio, meu amigo, é um prazer estar contigo novamente. Agora, na tua última coletiva, quando você fez aí a revisão das previsões para esse ano, né? Você previu, mesmo tendo uma revisão para cima das vendas desse ano, você fez uma previsão de que a produção vai ficar estagnada nesse ano. Isso é fruto novamente desse aumento das importações, ou seja, não só do aumento das importações, mas também de uma queda de exportações. Das exportações, ou seja, a queda das exportações junto com o aumento das importações vai acabar provocando uma estagnação na produção, mesmo com esse aumento do mercado interno. Você chegou até a mencionar que, em função disso, algumas das fábricas podem até parar a produção no segundo semestre. Você acabou de falar que as montadoras já anunciaram investimentos pesados aqui no Brasil, mais 100 bilhões ou 130 bilhões por aí. Minha pergunta é bastante simples. Você tem reivindicado de uma maneira bastante forte que o governo antecipe esse movimento de aumentar o imposto de importação sobre híbridos elétricos aqui no Brasil. Se você não tiver sucesso nisso, né, esses investimentos podem estar ameaçados? Olha, eu sempre procuro ter muita cautela nessas colocações, porque em algum momento isso pode dar o tom ou parecer alguma chantagem, alguma ameaça, e não se trata disso. Com dados efetivos, até o nosso mercado interno cresceu 15% esse ano, de janeiro a junho. Então, se o mercado interno cresceu acima do que a gente esperava, e a produção ficou estagnada, nós não tivemos, a produção teve uma variação de 0,5 ponto percentual, ou seja, nada, ela manteve-se exatamente como ela estava no ano passado, que foi baixíssima. Então, se a gente não tivesse tido esse crescimento surpreendente no primeiro semestre, a nossa produção teria caído. E quando você cai a produção, você para a produção. Não tem jeito, você para a fábrica. E nós tivemos, durante o primeiro semestre, algumas fábricas paradas. Nós tivemos paradas em função de Rio Grande do Sul, nós tivemos paradas em função de greve, nós tivemos em função de mapa do IBAMA. Então, nós tivemos fábricas que foram afetadas e com um crescimento de 15%. Se no segundo semestre nós não tivemos uma surpresa positiva de mercado e nem crescimento das exportações, há risco, sim,
das fábricas não conseguirem escoar sua produção. E, com isso, elas terem paradas não mais em função de tragédias ou de greves ou de movimentos de entidades de classe, mas paradas para ajuste de produção. Então, isso é uma realidade que nós não podemos descartar. As importações cresceram nesse primeiro semestre e já atingiram 200 mil unidades. E as exportações caíram 30%. Então, é uma realidade, sim. E quando se afeta a produção, se afeta também os investimentos. Então, a questão das importações é uma realidade que precisamos enfrentar com muito senso de urgência. Bom, Márcio, noves fora. Na tua opinião, o mover será suficiente para dar as armas que a indústria precisa para competir, enfrentar a invasão de carros chineses, ou a gente vai sempre precisar de um imposto maior para isso? Depende do que estiver acontecendo no mundo. O Brasil ele tem que ter regras que sejam regras que estejam em pé de igualdade com o restante do mundo. Então, se os Estados Unidos sobem a alíquota, a Europa sobe a alíquota e o Brasil tiver uma alíquota mais baixa, é natural que o Brasil seja inundado de carros vindos da China. Então, o que o Brasil precisa de ter é uma tarifa que seja condizente com o mercado. Então, primeiro, acho que o Mover foi um grande passo. Na nossa avaliação, o Mover será suficiente. O Mover ele coloca a indústria em tom de competitividade. Claro que existem outras questões, como o custo do Brasil, que vem sendo trabalhado. Tem outros assuntos que também compõem a nossa pauta de competitividade do país. Mas o Mover ele coloca o Brasil numa rota assim, de competitividade importante. Agora, as importações, elas terão sempre um olhar atento. Se não for suficiente, tem que se pensar num período de transição. Eu te dou o exemplo da China. O que aconteceu na China? A China, quando estava recompondo a indústria interna e criando essa indústria, que é a potência da China, com 50 milhões de capacidade, a China criou um imposto de importação de 80%. E ficou esse imposto durante décadas. E agora, recentemente, quando ela atingiu uma maturidade e uma produção de 30 milhões, ela reduziu o imposto e agora já está discutindo a possibilidade de aumentar novamente o imposto de importação. Márcio, alguns importadores e até jornalistas especializados, né, criticam ou comentam, né, que a Anfávia e o Mover, né, tem focado bastante o desenvolvimento futuro aí dos nossos carros no flex e nos híbridos flex, e que isto vai continuar focando motores a combustão a gasolina, tá? Junto com etanol. Não seria interessante, talvez, incluir no IPI verde proposto pelo Mover, apenas os motores 100% a etanol, junto com essa tal de eletrificação? Olha, primeiro, essa existe porque o Brasil tem uma forte produção e utilização dos biocombustíveis por uma questão natural, uma questão de vocação da nossa matriz energética e do próprio desenvolvimento técnico que o Brasil alcançou. Agora, a Anfávia foi a primeira a promover o evento apenas com veículos elétricos e falando da necessidade de uma infraestrutura para que o Brasil pudesse avançar com a tecnologia dos elétricos. Então, a Anfávia ela tem trabalhado com todas as tecnologias, desde que privilegie a produção local. Nós defendemos empregos, nós defendemos a indústria brasileira, a academia. Então, nós temos todo um ecossistema que, de fato, é defendido. Mas a nossa bandeira principal tem sido a descarbonização. Então, se a descarbonização ela se dá com um mix de etanol, os biocombustíveis, o elétrico, ótimo, excelente. Agora, o que se coloca
em relação aos elétricos é que a nossa realidade ainda é um pouco distante para se ter um volume que seja um volume muito representativo, um volume que, de fato, mude a capacidade da nossa indústria. E quando falamos do veículo 100% etanol, é ótimo, mas será que o consumidor quer isso, esse 100% etanol? Nós defendemos que deveria ter uma política de governo para aumentar a utilização de etanol na bomba de combustível. E nós temos como fazer isso. Talvez o mecanismo seja igualmente eficiente a se ter apenas veículos 100% etanol, embora não descartemos isso. Isso também é uma realidade. De novo, todas as rotas tecnológicas são bem-vindas, defendemos todas, mas o que defendemos mais é a descarbonização de uma forma mais ampla. Olha, Márcio, eu vou juntar aqui na dinâmica da entrevista duas perguntas numa só. A primeira é o seguinte: o mundo inteiro, como você mesmo disse, está adotando taxações para veículos elétricos chineses, 100% nos Estados Unidos, 27% a 48% na União Europeia, mas em ambos os casos, esses países fabricam carros elétricos já há algum tempo, inclusive estão aumentando a produção lá e tiveram muitos incentivos para isso, inclusive. Aqui no Brasil a gente está pedindo uma taxação antes de começar a fabricar esses carros aqui. A gente não fabrica veículos leves elétricos e híbridos plug-in ainda não também, né? Então a primeira questão é: o Mover vai ter condição de promover essa atualização tecnológica, né, para rumo à eletrificação? E a segunda parte da pergunta é o seguinte: os fabricantes, né, que estão chegando agora ao Brasil, caso específica da BYD e Great Wall, que seriam taxados por esses 35%, né, prometem fazer fábricas aqui, parece que vão começar a produzir em CKD já no fim deste ano, né? Não seria mais justo fazer como foi feito na época de 95 com o regime automotivo e depois com o Inovar Alto em 2012, propor uma cota, né, de isenção para eles e um período, né, que eles pudessem começar a produzir e aderir ao Mover, né? Então a minha pergunta é justamente nesse sentido: não seria mais justo esse tipo de proposta? Olha, vocês já disseram que vão produzir aqui, então para você tem uma isenção e um prazo X para começar a produzir. Pedro, nós concordamos com isso. A questão que está em jogo é que o que nós estamos propondo é exatamente o que tivemos na época do Inovar Alto e do ROT 2030. É exatamente igual. Naquela época, pagava-se impostos de importação de 35%. O que nós queremos é que continue pagando 35%. Nós não estamos querendo taxar a mais os chineses ou produção chinesa. O mesmo que aconteceu no Inovar Alto, o mesmo que aconteceu no Rota 2030, a gente sustenta que deve ocorrer no Mover. O que ocorreu é que em 2015 houve uma redução a zero da tarifa para veículos elétricos. E isso foi algo que, até os dias atuais, estava mantida essa alíquota, até dezembro do ano passado. O que nós estamos pedindo é que volte aos 35%, assim como era no Inovar e como era no Mover. A cota que existia era para o super IPI, que eram 30 pontos percentuais a mais de IPI, que a gente não está considerando. Ninguém propôs uma taxação adicional. Nós propusemos apenas que se volte aos 35%, mas ninguém está discutindo aqui uma taxação adicional, como se teve no Inovar. Então, a gente coloca, é muito importante a gente colocar a sociedade com esse nível de conhecimento. Não está se pedindo uma superproteção, não está se pedindo proteção, ninguém está defendendo 80% de imposto, super IPI. Então, independente se tem a produção aqui, as importações devem ser tributadas, assim como existe veículos a combustão. E nós produzimos veículos que sejam veículos que também descarbonizam como os veículos elétricos. O que nós queremos é
que a nossa indústria não seja impactada dos nossos investimentos. Porque se você mantiver uma alíquota zero, onde o mundo inteiro está se tributando, você acaba não atraindo novos investimentos. E nós mesmos, como montadoras, nós vamos trazer os veículos que nós produzimos fora do Brasil, porque todas têm fábrica na China. Então, o que se busca é um equilíbrio tal como ocorreu no Inovar Alto e também no Rota 2030. Tá, mas assim, ao se adotar a proteção, ou seja, elevando a alíquota a 35%, não vai impedir uma atualização tecnológica no Brasil. O mover é suficiente para promover essa atualização tecnológica, na sua opinião? Sim, definitivamente. Nós sabemos o que o consumidor quer. O consumidor quer carros elétricos, o consumidor quer carros híbridos, o consumidor quer 100% etanol, quer o flex. Então, cada empresa vai trabalhar a sua tecnologia e muitas vezes essas tecnologias estão alinhadas às suas matrizes globais, porque são grandes investimentos. Então, nós, independente de tarifa, não tarifa, nós vamos ter, sim, um avanço nessas tecnologias. O que nós não podemos colocar em risco é não viabilizar os investimentos que foram anunciados. É que nós vamos produzir no Brasil todas essas tecnologias, isso não tem a menor dúvida. Agora, tem uma questão importante, é como se gasta para fazer uma fábrica de bateria. Nós vamos ter uma fábrica de bateria rápido no Brasil, um investimento, eu visitei uma fábrica de bateria agora na China, 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares, nós estamos falando de quase 60 bilhões de reais em uma fábrica. O Brasil tem capacidade de fazer esse investimento? Ou migrar de uma forma abrupta não colocaria em risco um processo de desindustrialização? Nós acreditamos mais nessa segunda opção. Nós temos que ter uma transição mais suave, mais responsável com a nossa cadeia de suprimentos e com a indústria e com os trabalhadores. Ok. Então, só para deixar absolutamente claro, Márcio, o que você defende, então, não é um aumento de imposto, o que você defende é o final da isenção de imposto para veículos elétricos, é isso? Que iniciou em 2015. É o final dessa isenção, que vinha com uma recomposição gradual, que a Anfávia sempre defendeu a recomposição imediata, desde o ano de 2021, a gente vem defendendo que deveria ser elevado a 35%, mas ninguém está defendendo uma sobretaxa ou algo nesse sentido. É o fim da isenção que acabou trazendo essa enxurrada de importações. Beleza. Agora, Márcio, vamos voltar aqui para o nosso mover. Conta pra gente, assim, de uma maneira mais resumida, como é que foi a participação efetiva da Anfávia em toda a negociação do mover, tá? E como é que está sendo a participação da Anfávia agora nessa fase de regulamentação do mover? Eu estou muito orgulhoso do trabalho que todos nós estamos fazendo. A Anfávia, ela definiu algumas prioridades e isso tem sido a nossa pauta 24 horas por dia. Primeiro era o programa Mover, não exatamente nessa ordem, tá? Mas o programa Mover, programa de muito sucesso, um programa que demonstrou claramente a maturidade e a capacidade do setor privado trabalhar junto, reunindo a indústria de autopeças, a academia e o governo brasileiro na mesma agenda. Então, nós trabalhamos muito focado nisso e fomos aí premiados todo o país com o programa Mover, que é um grande avanço para a nossa indústria. Mas a Anfávia também trabalhou muito, inclusive na coordenação da legislação que falava do marco das garantias. Nós tivemos muito sucesso com uma evolução que permitiu o barateamento do crédito ao consumidor. Nós também tivemos a coordenação do grupo sobre semicondutores. A lei de semicondutores foi aprovada na Câmara dos Deputados também e segue agora para o Senado, que
que é fundamental essa lei para que o Brasil avance na indústria de semicondutores. Trabalhamos na alíquota, na recomposição do imposto de importação. Então, a Anfávia tem conseguido trabalhar junto com o governo e com os demais elos da cadeia de produção de uma forma muito positiva, pensando o país. O nosso pensamento é competitividade da indústria brasileira, competitividade do nosso país. Então, os 130 bilhões de investimentos, eles não são coincidência. Os 130 bilhões de investimentos, ele vem como fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido aí com muito afinco por todos os representantes da indústria automobilística. Mas a aprovação do Mover em si foi uma novela de longa duração, né? Aliás, iniciou com o seu mandato, né, quando mudaram o nome do programa de Rota 2030, que era a segunda fase da Rota 2030, virou Mover, Mobilidade Verde e Inovação, e foi sendo negociado e finalmente foi aprovado assim nos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. No dia 30 de dezembro foi feita uma medida provisória, depois essa medida provisória foi negociada. Primeira pergunta é o seguinte: essa demora toda na aprovação do Mover prejudica de alguma maneira as metas do próprio programa, né? E outra, os membros da Anfávia concordam com tudo que está lá? Existe ainda algum problema, alguma discordância interna em relação, ou está tudo certo com o programa? Foi desse jeito que vocês queriam mesmo? O Mover, ele atingiu um nível de maturidade tão grande, que é o programa que todos conhecem e conhecem detalhes do programa Mover. Então, ele hoje tem um consenso muito grande dentro da Anfávia, também esse caminho de peças, outras associações. Então, o Mover, ele tem um consenso e todos trabalham no mesmo sentido. Então, em relação a isso, o Mover não é 100% o que gostaríamos, mas ele atingiu um resultado muito positivo. E com isso também, esses debates, essas discussões, elas levam tempo mesmo. Eu entendo que o Congresso enfrentou o programa com muita maturidade, esteve sob a coordenação do deputado Átila Lira. Ele realmente fez um trabalho muito bom, um trabalho de coordenação. Também no Senado nós tivemos uma boa coordenação. Então, de uma forma geral, eu penso que é um trabalho muito bem feito pelo Legislativo, pelo Executivo, pela turma do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, pelos técnicos e pela indústria de uma forma geral. Então, eu vejo que não temos pegadinha, que não temos detalhes que possam machucar uma empresa em detrimento da outra. Então, de uma forma geral, o programa é um programa muito vitorioso e é motivo de comemorarmos muito essa maturidade que o Brasil chegou. Agora, Márcio, eu acho que é inegável que dentro da Anfávia o Mover foi comemorado e foi um sucesso, né? Eu acho que essa enxurrada de investimento que foi anunciado no começo desse ano, eu acho que prova isso, né? Mas eu posso contestar esses 130 bilhões que vocês anunciam tão efusivamente desde então? Porque a gente sabe que algumas dezenas de bilhões desses 130 bilhões já tinham sido anunciados antes, né? Pelos cálculos de Autodata, dinheiro novo mesmo dá mais ou menos 100 bilhões, não é? 110. Quanto? 110, vai. 110 bilhões. Efetivamente, quanto dinheiro novo entrou a partir da chegada do Mover, de dinheiro novo mesmo das montadoras, né? A partir do Mover, vai? Você tem razão, sim. É difícil você falar qual dinheiro que é novo, qual que acabou substituindo outro investimento que estava no final do período de maturação. O certo é que nós confirmamos investimento de 130 bilhões. Hoje mais, né? Hoje nós estamos falando mais de 130. Deve estar bem perto de 140 bilhões do setor automotivo.
E parte disso já vinha num processo de maturação. Então, aí, se falarmos de dinheiro novo aí entre 110, 120, não é um número que possa ser contestado. O certo é, acima de 100 bilhões são investimentos novos. E mesmo apenas, vamos colocar, né, se fossem 100 bilhões, seria o maior investimento da história da indústria automobilística no Brasil. Mas entre a parte que foi confirmada e os novos investimentos, nós já estamos aí perto de 140 bilhões de investimentos. Então, é um número igualmente grande, mas a sua contestação é correta, sim. Alguma parte a gente já estava no final do ciclo de produção, do ciclo de investimento. Perfeito, Márcio. E uma das regulamentações do Mover, né, foi feita até antes da aprovação da lei, né, que foi justamente a que determina como as empresas podem se habilitar e ganhar créditos tributários para financiar sua pesquisa e desenvolvimento, né? Esses créditos eles somam 19 bilhões nos próximos 5 anos. Você chegou a comemorar essa regulamentação, né, dizendo ao presidente Lula em pessoa, né, falou assim, olha, a indústria automotiva está de volta. Mas já tem gente, que a gente tem ouvido, né, que está dizendo que esse dinheiro não é tanto assim, que esse dinheiro é pouco pelo que a indústria precisa, né? Então, qual é a sua visão sobre esses projetos e o que será possível realizar com os recursos disponíveis? São suficientes? Eles ajudam muito. Quando eu tive aquela fala com o presidente Lula de que a indústria automobilística está de volta, porque a grande questão para o país era a previsibilidade. Nós precisamos de ter previsibilidade para se fazer os investimentos. Depois, se são 19, se são 18, se são 20, 22, não, a gente sabe que ela induz, ela estimula, ela tem como princípio se investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Isso é muito saudável, isso é muito salutar. Então, foi nesse contexto. Os 19 bilhões, eles podem parecer que seja uma cifra relevante, mas só em pesquisa e desenvolvimento, para se habilitar a mover, a indústria automobilística vai precisar de investir 60 bilhões de reais, no mínimo, para estar dentro do programa, no mínimo. Então, não é... O principal ponto para a gente era os 19 estimulariam, no mínimo, 60 bi de investimento, no momento que a gente estava vendo um aumento excessivo das importações e um risco de não termos uma política direcionada para o setor de autopeças, para as universidades, que para a gente é fundamental, Pedro. Quando a gente fala em investimento no setor automotivo, nós, montadoras, fabricantes, olhamos muito para o setor de autopeças. Nós nunca seremos competitivos se não tivermos um setor de autopeças de primeiro mundo. E esse programa, ele acaba incentivando a nossa academia, os nossos engenheiros e o setor de autopeças a produzirem no Brasil. A questão aí da pesquisa e desenvolvimento me parece ser uma grande prioridade da indústria automotiva hoje no país, né? A lei que criou o Mover, ela, na verdade, está atrelada a 3 grandes regulamentações, né? E, teoricamente, até o final de junho, só foi realizada essa regulamentação da pesquisa e desenvolvimento, né? Justamente por essa questão de que a grande prioridade hoje é a questão da pesquisa e desenvolvimento ser a grande prioridade que isso aconteceu? Exatamente, exatamente. Nós, fabricantes, o nosso grande embate com as nossas matrizes, eles se dão muito nessa lógica, ou seja, pegar os investimentos e aplicarmos no Brasil para a produção de tecnologia no país, respeitando a nossa realidade e todo o conhecimento que nós temos, né? Em algum momento,
nós percebemos uma migração da engenharia brasileira para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países. Isso não é bom para o país. Nós precisamos de ter investimentos e investimentos que sejam sustentáveis, porque os outros países têm também as suas políticas. Então, quando a gente vai discutir investimentos com as nossas matrizes e disputar esses investimentos, nós disputamos para produção, mas disputamos também para investimentos em engenharia, em conhecimento. Então, quando veio essa regulamentação, ela acaba colocando o Brasil na disputa para essa geração de conhecimento. E isso foi muito comemorado, sim, porque nós estamos fortalecendo a nossa indústria e o nosso conhecimento a nível país. Márcio, das duas regulamentações que ainda faltam, né, está aquela que trata dos chamados quesitos obrigatórios, né, que são metas de eficiência energética, adoção de sistema de segurança e até a reciclabilidade dos veículos, né, produzidos aqui. Esta regulamentação concede desconto no IPI para empresas que superam essas metas e impõe punições para as que não as alcançarem. Quando se fala de metas, sempre tem aquelas empresas que vão enfrentar mais problemas do que outras, né? Mais desafios do que outras, né? Essa é a parte mais desafiadora que foi negociar no âmbito do Mover, e quando se espera que essas regulamentações sejam finalizadas? Essa parte aí é bem dura mesmo, porque, primeiro, tem uma questão logística envolvida, não é uma tarefa simples. Cada fabricante tem a sua realidade, então nós temos os premiums, não premiums, aquelas de alto volume, pesados, leves. Mas eu diria que o avanço tem sido muito bom. Percebe-se aí um crescimento de conhecimento e de trabalhar em prol do setor. E depois cada montadora vai se ajustar, algumas com mais facilidade, outras com menos. E esse desafio, como você bem colocou, ele não é o mesmo para todas as empresas, mas é necessário dar esse passo. Então, partindo desse convencimento de que é necessário dar esse passo, todas estão na mesma página. Algumas com mais dificuldade, outras com menos, mas todas estão objetivando chegar no mesmo lugar. Agora, Márcio, tudo gira em torno, na verdade, da tal da eficiência energética, né? Isso é uma palavra mágica, né, nesse país e no mundo, né, na verdade, né? Emissões, né? Emissões, né? Meio ambiente, CO2, sabe? Isso é palavra mágica no mundo hoje, né? Fala-se que a meta de eficiência energética a ser adotada aqui no Mover agora, desde a produção de combustível até a sua utilização nos veículos, a tal da meta deverá exigir uma melhoria de cerca de 11% a 12% em relação ao que foi adotado no Rota 2030. Isso é um desafio muito grande para ser atingido, né? Quais vão ser as tecnologias que vão ser adotadas para a gente alcançar isso? Ótima pergunta. É um desafio muito grande. É muito grande. Quando o Brasil, desde que houve a criação do programa do PROCONV, lá na década de 80, o Brasil conseguiu reduzir 97% de emissões. É muita coisa. Então, à medida que a gente vai chegando a uma maturidade, esse desafio ele começa a ficar maior. Então, não é apenas trabalhar com percentual, 10%, 11%. É porque um esforço grande já foi feito desde a instituição do PROCONV e agora uma aceleração ainda maior com o Inovar e com o Rota 2030. Então, o nosso desafio é muito grande, o nosso desafio ele é gigante quando se busca uma eficiência como essa. Mas nós vamos fazer. O setor ele vai dar a sua contribuição
que não é uma contribuição simples, mas é necessário, é uma questão de responsabilidade mesmo com o meio ambiente. É fundamental que se tenha esse avanço. Então, é um desafio grande, mas ele vai ser alcançado, sim, e o que muda do mover é que ele vai ser alcançado em sua maior parte com produção local. E é isso que a gente tem trabalhado a todo momento. Agora, desculpa, quando falamos de descarbonização e também no âmbito do mover, eu queria chamar a atenção para um ponto. Tudo isso que a gente está conversando, ele é inócuo. Se não tivermos um trabalho muito forte na renovação da frota. Você imaginar que tudo que se discute desde o Procon, os esforços, os investimentos, um carro usado nas fases anteriores do Procon, ele emite 23 vezes mais do que um carro novo. Igualmente, também questão de segurança veicular. Se nós não avançarmos na renovação e possibilitar o consumidor de acessar o seu primeiro carro e também os pesados trocarem a sua frota, isso é inócuo. Nós vamos ter que gastar um esforço, tempo, dinheiro em troca de uma contribuição marginal. Márcio, o Rota 2030, em sua primeira criado em 2018, tem em sua primeira fase estabelecer um modelo inteligente para financiar pesquisa e desenvolvimento para viabilizar a nacionalização de sistemas e componentes não produzidos no Brasil. Para isso, trouxe a academia para dentro dos interesses da indústria, né? Por meio do ex-tarifário, aquele imposto de importação reduzido a 2%, cobrado de itens sem equivalente nacional na produção, para institutos de pesquisa financiados por 5 entidades: FINEP, Fundep, Senai, Embrapi e BNDES. Essa é exatamente uma das regulamentações que está faltando no mover, né? E qual é a visão da Anfávia sobre este programa? Ele progrediu conforme era esperado e como deve se integrar o mover após a regulamentação? Eu acho que essa questão, se ele evoluiu como esperado ou não, eu diria que ele evoluiu como era possível. Foi uma mudança de paradigma, de parâmetro para a nossa indústria. Esses financiamentos são financiamentos fundamentais e o que nós colocamos é que essa fase do mover, isso será incrementado. Essas instituições que pesquisam, que financiam as pesquisas e desenvolvimento, com o mover, elas serão capacitadas ainda mais e elas têm por objetivo trazer a academia para dentro da indústria e levar a indústria para dentro da academia. Então, os princípios são antigos e nós apostamos muito nesse sucesso. Depois, como vai se dar, as condições, isso a gente vem conversando com o governo e tem caminhado bem. Eu entendo que a indústria está na mesma página, então nós não devemos ter surpresas, mas devemos ter um incremento de uma política que deu certo. Muito bom. Márcio, aí como uma última participação minha nessa entrevista, eu queria te dizer o seguinte. Ao longo dessa minha curta carreira aqui de quase 40 anos acompanhando a indústria, eu sempre tive uma tendência de tentar olhar o futuro com uma certa dose de otimismo, né? E desde quando vocês começaram a negociar o mover com o governo no ano passado, eu fiquei quase certo de que nós estávamos entrando numa nova fase que poderia impulsionar o Brasil e a nossa indústria automobilística brasileira para um novo ciclo de desenvolvimento que pode ser muito significativo no futuro. Eu queria te fazer uma pergunta para encerrar aqui a minha participação nessa entrevista. Eu estou muito errado nessa ideia? Você está muito certo. Você está muito certo. Esse otimismo nós devemos ter. O Brasil, o que pode colocar em risco
Importações e exportações. Mercado local, nós vamos chegar a 3 milhões de unidades, tem crescido, os investimentos estão mantidos, estão sendo intensificados, a produção de conhecimento igualmente está sendo intensificada no Brasil. O olhar sobre as importações e esse equilíbrio, ele tem ocorrido, é um trabalho que o governo tem feito junto com a indústria, junto com os trabalhadores, esse olhar. Então, nós não vamos ter surpresa em relação a isso. As importações serão equilibradas, elas não tenderão a crescer de forma a colocar em risco a nossa produção. E as exportações também vão crescer. Nós temos desafios pela frente, mas há um trabalho muito grande de aumentar as nossas exportações e também nós somos muito otimistas. Eu sou tão otimista quanto você, Márcio, na nossa indústria. Acho que o que estamos passando nesse momento desse aumento de importação, ele tem acontecido no mundo como um todo, mas é um período de transição e é um período que também teremos mecanismos para ter um equilíbrio entre importação, exportação, mercado local e produção local. Então, sem dúvida, o Mover ele é fruto disso e ele aponta para um otimismo, sim, para um futuro muito promissor da nossa indústria. Muito bem, Márcio. Muito bem, Márcios. Nós chegamos aqui ao fim dessa entrevista com o Márcio de Lima Leite e mais uma vez, Márcio, muito obrigado por estar conosco e responder todas as questões que nós tínhamos sobre o Mover, sobre o atual momento da indústria, e não foram poucas, né? E nós agradecemos e eu digo a você até a próxima, porque com você é sempre até a próxima. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Márcio. Parabenizar vocês da Autodata pelo brilhantismo na condução de uma agenda super importante para o nosso setor. O From the Top é uma realidade para a gente, aí todos nós acompanhamos todas as publicações, as entrevistas, tudo que vocês fazem e contribuíram muito para a maturidade da nossa indústria e por um diálogo muito aberto e muito transparente. Então, queria deixar aqui os parabéns para vocês e pelo brilhantismo também na condução de algo tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. E nós chegamos então ao fim de mais um From the Top, desta vez aqui com o Márcio Stefani, a quem eu também dou um até breve. Um abraço para vocês todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Nós agradecemos a sua audiência. Esta entrevista e muitas outras reportagens podem ser lidas na revista Autodata de julho, com acesso gratuito no site autodata.com.br. Lá você também acessa as notícias diárias do setor automotivo na agência Autodata. No mês que vem, nós voltamos com mais um From the Top aqui neste canal. Até lá!